Olá, Aline. Relatório, tô colocando aqui o nome. Gente, eu sou meio ceguinha de longe, eu tô vendo que vocês estão entrando aqui, eu não tô conseguindo. Deixa eu pegar meu óculos. Peraí. Voltei. Agora sim. Agora eu consigo. Deixa eu tentar fixar aqui. Opa! Não! Boa noite, gente. Tô aqui penando. Ah, consegui. Pra fixar o nome. Coloquei o óculos aqui pra eu conseguir enxergar os comentários de vocês. Deixa eu abrir aqui no computador também, para poder ler de mais pertinho. Vocês estão me ouvindo direitinho? Me dão um ok aí, está todo mundo me ouvindo? Bom, eu tô só finalizando aqui para poder... Gente, tá passando um funk aqui, vocês deletem essa informação, por favor. Vamos lá. 19 horas, vamos começar. Hoje o nosso assunto, boa noite a todos. Juliana, você está me ouvindo? Não parece que você me ouviu o dia inteiro hoje, né, Ju? Bom, vamos lá. Hoje o nosso assunto, que eu combinei com vocês a semana passada, foi falarmos um pouquinho sobre laudo, relatório, sobre os documentos escritos, né, oriundos do exercício profissional do psicólogo. Enfim, quais são os documentos que nós temos que emitir. Esse assunto ele é muito amplo, ele é muito complexo. São 5 modalidades de documento. Em uma hora a gente não conseguiria falar sobre todos eles e sobre toda a complexidade que envolve os documentos escritos do exercício profissional do psicólogo. Então, por isso que eu reduzi o tema da live para somente relatório ou laudo, que são os dois, agora tá passando polícia ou ambulância, que são os dois mais importantes e que as pessoas fazem mais confusão. Tanto os profissionais na hora de solicitar o relatório, então tem muito profissional que não sabe como pedir, não sabe o que pedir. Quando eu vou pedir, por exemplo, eu, psicóloga atual, vou pedir um documento escrito do profissional anterior, eu vou pedir para essa mãe. O que eu peço? Eu peço um laudo ou um relatório? O que eu tenho que pedir para essa mãe? Às vezes o profissional não sabe como pedir e não sabe o nome desse documento, e os profissionais também não sabem, não costumam saber que tipo de documento que ela tem que fazer. Então eu vou falar hoje com mais detalhes do relatório e do laudo, principalmente com relação à demanda que a gente mais faz aqui, que é avaliação psicológica para o transtorno do espectro autista. Mas eu vou falar rapidinho das 5 modalidades de documentos escritos oriundos do exercício profissional do psicólogo, mas não vou falar com muita profundidade de todos, porque não vai dar para falar em uma hora. Muita gente pede para falar sobre esse assunto. Aí a gente pensou em fazer um curso, então eu vou providenciar, em que tempo eu não sei, né? Provavelmente vou dar um jeito, de fazer um curso online, tá? Então a gente vai ter um curso online somente sobre os documentos escritos. Aí vão ter todas as modalidades em breve. Tá? Quando estiver prontinho, a gente avisa vocês aí pelas redes sociais. Bom, então vamos lá. Qual documento emitir? Relatório ou laudo? Primeiro, antes de falar sobre isso, a gente precisa falar sobre um assunto importante.
Existe uma resolução do CFP, do Conselho Federal de Psicologia, resolução 06 de 2019, e essa resolução aqui embasa todos os documentos escritos oriundos do exercício profissional do psicólogo, tá? Essa resolução, ela tem como embasamento algumas outras resoluções. As duas mais importantes que eu selecionei aqui é a resolução 9 de 2018, que fala sobre os testes psicológicos, que todas as testagens precisam seguir algumas diretrizes. E a segunda resolução, que daria uma live, e eu pretendo fazer essa live não a semana que vem, que a semana que vem a gente já tem tema, mas a outra talvez, sobre a Lei 4.119, de 27 de agosto de 1962. Quem é psicólogo deve conhecer essa data. Essa lei tem um artigo 13, parágrafo 1º, que fala: é função do psicólogo a elaboração do diagnóstico psicológico. Então, lembra que eu falei para vocês, e eu falo sempre, sobre a Lei 12.842, que é a lei do ato médico, que tem lá um veto que nos permite fazer? Vejam, essa lei do ato médico é a lei que os médicos estavam desejando que o diagnóstico fosse restrito aos médicos, né? E os profissionais da área da saúde não poderiam mais fazer. Cada profissão tem as suas leis e as suas resoluções, né? Então, a do psicólogo é a Lei 4.119, e lá nessa lei de 1962 já está. Desde 1962, nós psicólogos podemos fazer diagnóstico. Nessa lei 12.842, os médicos gostariam que o diagnóstico fosse só deles, mas foi vetado esse trecho e continuou sendo permitido que os psicólogos fizessem diagnósticos. Então, se você é aí psicólogo, ou se você é pai e você ainda tem dúvida se o psicólogo pode ou não fazer o diagnóstico, desde 1962 os psicólogos podem fazer diagnóstico. Se você é psicólogo e não sabe disso, está um pouquinho atrasado. Desde 1962 nós psicólogos podemos. Somos considerados da área da saúde também, nessa resolução. Ele dá ali uma série eu anotei aqui para falar, porque isso não é uma coisa tão técnica, né? Então eu anotei para não esquecer. Quais são as resoluções implicadas, resoluções não, os conselhos que nos consideram área da saúde, né? E não área de humanas. Isso também tem a ver com dar diagnóstico, não dar diagnóstico. Então, relacionado às ocupações, né? Área de trabalho. Então, nós somos considerados pelo Conselho Nacional de Saúde, uma série de outras questões como área da saúde. E assim que nós temos que nos colocar também profissionalmente na sociedade. Bom, então essa lei e a outra resolução de 9 de 2018, elas embasam esse documento que eu vou falar aqui hoje, onde tem as orientações escritas para que o psicólogo faça documentos oriundos do seu exercício profissional. Então, toda vez que o psicólogo tiver que fazer algum documento escrito, ele tem que ir lá e buscar esse guia, essa resolução. O que a gente vê não é isso, né, gente? A gente vê profissional que não faz, a gente vê relatório de todo tipo. Eu tenho certeza que vocês não veem uma uniformidade. O objetivo desse documento, desse manual, dessa resolução, é garantir a uniformidade da transmissão da informação. Então, se eu aqui de São Paulo fizer um relatório e esse paciente mudar para o Acre, que o profissional do Acre sabe o que eu estou falando. Independente de abordagem, independente do local que eu trabalho, se eu trabalho num convênio, se eu trabalho numa clínica particular, se eu trabalho sozinha, se eu trabalho em equipe multidisciplinar, eu preciso que todo mundo entenda o que eu estou falando. Garantir a qualidade também, né? Então tem uma série de regras com relação à linguagem técnica, à impessoalidade, enfim. Então, nesse curso que a gente vai dar, a gente vai explicar direitinho, mas enquanto isso, se você for fazer um relatório agora, você tem que pegar lá a resolução de
6 de 2019, já lê, já fazer com base nisso, né? Ela regulamenta critérios técnicos, éticos, enfim. Então, as 5 modalidades possíveis, né? Então, qualquer coisa que você vai fazer, são 5 modalidades possíveis. Declaração, atestado, relatório, laudo e parecer. Cada uma delas tem uma finalidade. Todas elas precisam ser embasadas em critérios técnicos, científicos, enfim. Tem questões de sigilo, né? Eu acho importante destacar algumas coisas que chamam a minha atenção nessa minha, vamos dizer assim, essa minha luta, esse meu posicionamento para os psicólogos se posicionarem, né? E também para conscientizar a categoria dos psicólogos, tanto os recém-formados quanto os formados há muito tempo, que não sabem do seu papel, não sabem o que podem e o que não podem fazer, que eu acho que desmerece a categoria. Tem muito psicólogo que não sabe que pode fazer um atestado para afastar, por exemplo, o seu paciente durante até 15 dias do trabalho, se isso for o parecer. O parecer não, se isso for pertinente ao caso. Por isso, tem um documento que, no caso, é o atestado, que dá que tem essa finalidade, né? Então, o atestado, ele não visa o diagnóstico, tá? Então, ele não visa o diagnóstico nosológico, que é o que eu sempre venho falando aqui com relação, por exemplo, ao diagnóstico do transtorno do espectro autista. Ele é o diagnóstico nosológico, através da observação clínica de sinais e sintomas. E aí, o que a gente vai precisar fazer, eu vou falar depois, né? Mas o atestado, vamos supor, uma pessoa já tem depressão, tá? Então, ela já tem o diagnóstico, ela está fazendo o tratamento e, de repente, em algum momento da vida dela, algo acontece, ou ela entra numa crise por alguma coisa, reativa alguma coisa, e ela não consegue mais desempenhar suas atividades funcionais, laborais, por conta dessa depressão. Este atestado pode ser emitido por um profissional psicólogo, ele vai atestar, tem lá todas as regras para emitir esse atestado, e essa pessoa tem direito, com o atestado do psicólogo, a ficar 15 dias afastada do trabalho. Aonde a gente vê isso? Né? A gente não vê isso, eu não vejo psicólogos fazendo, eu não vejo que a maioria das empresas aceitam, a gente já se posiciona assim, não, a empresa não aceita, vai ter que ir no médico, vai ter que averbar no médico. E isso tem a ver com os psicólogos não saberem, com os psicólogos não informarem os seus pacientes, com os pacientes não fazerem, vai uma reação em cadeia, né? Os psicólogos não se posicionam dessa forma, não dizem com firmeza o seu paciente vale sim, leva lá e faz valer, né? O paciente também não faz, né? Porque o psicólogo não tem essa firmeza, e aí a gente vai numa reação em cadeia, aí esse saber médico acaba tomando essas proporções. Não é a Roberta que tá falando, né? Tem a lei lá, 4.119, que dá esses direitos aí aos psicólogos, desde 1962. Então, o atestado, ele não vai diagnosticar, ele vai só atestar uma condição do momento, né? Pode usar o CID, gente? Pode, deve usar o CID, né? Porque você, para questões laborais ali, vai ter que usar o CID. É importante, tem até no documento, informar o paciente que você vai ter que colocar o CID nesse atestado. E como a gente tem o código de ética e questões sigilosas, e a gente sabe que hoje em dia é só você colocar o CID no Google, né? Que todo mundo fica sabendo ali um pouquinho da sua vida. Então, é importante que você faça ali um documento para o paciente autorizando colocar o CID nesse atestado, ele explicar para ele que é importante, que você tem que colocar, enfim, mas no atestado tem que ir o CID. Tá? É facultativo ao paciente ir ao psicólogo colocar o CID nos seus documentos. Você tem que sempre conversar com o seu paciente sobre a importância do CID e se precaver também com relação às questões
relacionadas ao sigilo. Então, o atestado serve para fins de afastamento, impedimentos, por exemplo, para assumir um cargo específico, ou se a pessoa está inapta para alguma coisa, o atestado, tá? Relatório e laudo. Eu não vou falar aqui do parecer, tá? Não vou falar também profundamente da declaração, mas vou falar rapidinho. A declaração é quando você declara um comparecimento, está em terapia, você não pode falar sobre nenhuma condição mental, CID, nenhuma informação pode ir na declaração, tá? É um documento bem sucinto, bem curtinho, né? Então, assim, declaro que está em... Sabe esses documentos, esses relatórios que... Tem um convênio, sabe pedir, gente? Quem atende por liminar sabe bem que às vezes o convênio pede um relatório psicológico. O que eles querem é uma declaração, às vezes, que o paciente está em atendimento 2 vezes por semana há X meses, né? Então, às vezes eles querem declaração, às vezes eles querem relatório, às vezes eles querem laudo, mas às vezes tudo relatório. Então, tem declaração, tem relatório, tem laudo, tem parecer, tem tudo. Vocês precisam entender direitinho a demanda para não fazer o relatório errado. Bom, voltando aqui. Relatório e laudo. Quando nós estamos numa avaliação, recebemos um paciente, né? A gente tem que emitir um laudo, um relatório. O que a gente tem que fazer para esses pacientes? A gente tem que fazer para todos os pacientes? Como que é essa emissão de documento, né? Então, esse guia, essa resolução, esse manual de orientações, ele fala que os documentos escritos devem ser feitos mediante solicitação do usuário a qualquer tempo. Então, por isso, né, guardar todos os documentos e fazer as suas consultas e entrevistas direitinho para que você possa fazer. Eu já vi uma pergunta aqui: o psicopedagogo pode emitir laudo? Depois eu respondo. Solicitado pelo usuário a qualquer tempo, então você tem que guardar tudo direitinho. Solicitado por profissional específico. Então, eu sou psicóloga, eu tô com uma criança hoje que... vou falar, por exemplo, de um caso aí da semana passada. Eu tô com um caso que a mãe tava lá em atendimento, Durante um tempo, a criança não estava evoluindo, não se sabe o que ela tem, ela veio para avaliação multidisciplinar aqui. Então, mãe, você tem documentos escritos desses procedimentos, intervenções e avaliações que você fez anteriormente? Eu já pergunto o documento escrito. Por quê? Porque os profissionais costumam, ora faz laudo, ora faz um misto de laudo com relatório, com declaração, com atestado, tudo bagunçado. Em geral, a mãe não tem. Ela fala, não tem, nunca ninguém me deu. Mas você pediu? Não, não pedi, não sabia que gerava um relatório. Então, assim, aí eu posso pedir, né? Eu falo, então você pode entrar em contato com ela e solicitar, porque pra mim é muito importante saber desse, né? Aí o que eu peço? Eu posso pedir um laudo, ou eu posso pedir um relatório, por exemplo. Posso pedir um laudo, eu posso pedir um relatório. Dependendo do que eu pedir, vai vir um tipo de informação. Se eu quero saber o que ele tem, né? Se eu quero saber assim, qual foi a sua avaliação diagnóstica, para que tipo de serviço que tipo de planejamento e intervenção você orientou a família a fazer, né? Qual foi a sua avaliação inicial? Ficou com ele 1 ano, mas eu quero saber o que você avaliou lá atrás, e aí o que você sugeriu fazer. Eu tenho que pedir um laudo, pois é o laudo que vai dar a HD. O relatório, diferentemente do laudo, ele não vai dar o diagnóstico, ele vai falar com o profissional
de uma forma mais narrativa sobre a intervenção, ele vai contar a evolução, ele vai descrever, é uma exposição narrativa de um processo, mas ele não vai me dar o diagnóstico. Ele pode até mencionar o diagnóstico, por exemplo, estou atendendo fulano de tal, devido a quadro tal, a X tempo, ele tem evoluído assim, 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 com tais técnicas, enfim. Mas pode ser que não venha. Então, se você quer saber o que aquela criança, o que acontecia com aquela criança que ele fez 2 anos de terapia, e que a mãe não tá sabendo te dizer, o que você precisa pedir para esse profissional é um laudo, tá? Só para vocês entenderem o que vocês têm que solicitar. E aí vocês, profissionais, precisam entender direitinho também o que vocês precisam fazer. E tem que ter condição de fazer esse laudo mesmo. Se você não fez lá na sua avaliação, uma coisa que eu pego muito aqui, as meninas que trabalham aqui no Instituto, elas sabem o quanto eu sou chata com isso. Chegou a criança, tem que setorizar o processo. Não importa se a mãe pediu o laudo ou não pediu. Toda a equipe tem que setorizar a avaliação, fechou. A mãe não pediu o laudo, não importa. O laudo, o prontuário tem que dar conta de construir um laudo a qualquer tempo. Então, mas a gente faz de todos. Avaliação, construção dessa avaliação com fechamento diagnóstico, a devolutiva para os pais. Nem sempre essa devolutiva pode ser feita de forma escrita, por exemplo, se é uma demanda só para casa, essa mãe não precisa de um documento escrito, não quer escrito, mas este profissional tem que ter condições de elaborar esse documento escrito a qualquer tempo com uma HD, uma construção técnica, científica, e tem que estar ali no prontuário. Se aí a mãe começou a dar a devolutiva, ok, finalizamos aqui, então nós vamos para a intervenção. A intervenção vai ser baseada nessa HD e nós vamos fazer assim, assim, assim. Se vai para a intervenção, por exemplo, e essa mãe falou, não, eu não quero relatório, eu não preciso, eu não vou levar no médico, não tem necessidade de médico, não vou entregar para a escola, nem quero um documento disso por algum motivo, sei lá. Eu não quero que o pai veja, eu não quero que o meu filho veja, sei lá, qualquer motivo. Deixa aí. Em qualquer momento ela pode solicitar e a gente vai entregar, tá? Então ela pode ser solicitada por um profissional específico, ele pode ser solicitado pelo próprio usuário, ela pode ser solicitada pela equipe multi. Aqui nas avaliações multidisciplinares, inclusive é tema da nossa próxima live, vai ser às 7, tá, gente? Não vai ser mais às 20. Toda quinta-feira às 7 horas. Na avaliação multidisciplinar que a gente faz aqui, de desenvolvimento atípico e sinais de risco para TEA, a gente tem uma série de formulários. E um desses formulários já é uma solicitação de relatórios anteriores. Seja para o profissional que for aí, tá? Não atende mais a 6 meses. A gente pede para a mãe entrar em contato e solicita, tá? Nem sempre vem. Pode ser solicitado por autoridades, né? Juízes, enfim. Ou, mais importante, gente, resultado de avaliação psicológica. Então, o que isso quer dizer? Pode ser solicitado por várias pessoas ou simplesmente produzido, não necessariamente entregue, mas produzido simplesmente pelo fato de você ter feito uma avaliação psicológica. Então você fez uma avaliação psicológica e como é que você condensa os dados, como é que você analisa. Eu não sei vocês, mas eu não consigo fazer um raciocínio clínico só na mente, né? Eu preciso escrever, eu preciso juntar os dados, construir a conclusão. Não necessariamente eu preciso imprimir o que eu construí, mas eu preciso escrever. Então esse resultado da avaliação psicológica precisa estar em algum lugar. E lembrando que nós temos obrigação de fazer o registro documental dos atendimentos. Então em algum lugar isso precisa estar. Então esses são os motivos para que um psicólogo faça os documentos, né? As modalidades de documento. Carla, tô vendo aqui você perguntando se vai ficar gravada. Não vai ficar gravada, tá? Porque a gente vai dar um curso disso. Então essa live não vai ficar gravada. Eu vou dar um chorinho aqui e depois a gente vai fazer um curso bem grande e mais legal, tá?
Bom, me perdi, deixa eu voltar. Então, esses são os motivos para pedir, tá? Vamos falar então dos dois que eu prometi para vocês, que é laudo ou relatório. No relatório, vocês têm dúvidas? Isso que eu tô falando é muito simples, né? Todos vocês, psicólogos, sabiam disso? Tem novidade no que eu tô falando? Ou é simples para vocês? Eu queria ver alguém respondendo sobre isso antes de eu continuar. Quem que vai me responder? Pais também podem responder sobre isso, se os pais sabiam que tinham direito. Deixa eu ver se eu consigo ver alguma resposta. Não é simples, não. A Simone tá falando. Você é psicóloga, Simone? Quanto tempo, Shirley? Olha, eu vou te dar um exemplo aqui da avaliação multidisciplinar que a gente faz em caso de suspeita de TEA e desenvolvimento atípico. A gente termina as sessões de avaliação. Na semana seguinte a gente faz a última reunião, que a gente faz algumas reuniões durante. Na semana seguinte, na outra a gente já dá devolutiva para os pais. Como a gente faz a devolutiva com a equipe toda, né? Então, psicóloga, fono e a neuropsicóloga juntas, a gente dá devolutiva em conjunto para os pais, é a característica aqui da nossa avaliação multidisciplinar. Às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade de organizar o horário de todas as profissionais com o dos pais, mas mais por isso, porque o relatório já está pronto. A Carla Geraldi Fono tá dizendo, sou fono, mas esses procedimentos são os mesmos, né? Tem que ver no seu conselho. Aqui a gente faz o laudo multidisciplinar, tá? Nesse documento, e aí no curso eu vou explicar isso também, nesse documento tem a especificidade de relatório psicológico e relatório multidisciplinar, e o laudo também pode ser feito multidisciplinarmente, tá? Aqui os nossos laudos são multidisciplinares, então tem a parte toda conforme aqui o documento, e depois tem a parte de psicologia, a parte de fonoaudiologia, neuropsicologia, as conclusões individuais e a conclusão da equipe. Então esses laudos também podem ser emitidos de forma multidisciplinar. A psicologia tem algumas questões com relação ao sigilo, tem só alguns detalhes, mas ele pode ser emitido multidisciplinarmente, sim. No curso eu vou ensinar passo a passo o laudo relatório? Vou ensinar. Eu vou ensinar, eu não tenho como ensinar você a construir o seu laudo, né? Porque eu teria que ser a sua supervisora e ver quem é que perguntou? Rena, 7273. Gente, é tão estranho falar, oi 7273, Rena, tudo bem? Eu vou ensinar, mas eu não vou conseguir ensinar nesse curso, por exemplo, a fazer uma espécie de supervisão dos casos que vocês estão atendendo, né? Eu não vou ensinar a construir um específico, não vou conseguir responder dúvidas, por exemplo, específicas dos casos de vocês, né? Porque eu precisaria acompanhar todo o percurso dos casos de vocês, né? Receita de bolo, olha, eu vou tentar fazer o mais prático possível, deixando organizado. Não sei se você já fez algum curso aqui, os cursos que a gente dá são bem práticos, eu tento fazer bastante. Se tiver alguém que já fez curso aí, deixa o comentário para ela saber. A gente deixa bastante PDF, tenta deixar bem receita de bolo no que dá para ser receita de bolo, porque a construção, a análise é sua, e isso é raciocínio clínico, e para isso precisa supervisão. Se você não tem tanta expertise, você vai ter que fazer supervisão, você vai ter que ler muito, porque o molde do relatório eu vou explicar. Agora, se você não tem expertise, se você não tem tanta experiência para fazer o raciocínio clínico, quem vai te ajudar com isso é a supervisora, porque você coloca lá tudo que precisa,
É só você ler o documento, né? Você consegue fazer isso com um pouquinho de esforço e ajuda. Agora, saber como você vai organizar todos os dados observados, né? Aí já fica mais complicado, né? Então, se a sua dificuldade não é nas questões técnicas, porque o documento, ele é cheio de detalhes, né? Então, a hora que você vai ler, você fala, nossa, mas peraí, isso aqui é laudo, é relatório, eu não posso colocar CID. Então, para quem não tem muita experiência, acaba ficando um pouco perdido. Mas o recheio do bolo, o recheio do laudo, o recheio do relatório, não tem como dar, porque eu não sei quem é essa criança, eu não acompanhei toda a história, né? Então aí não tem curso que vai te dar isso, o que vai te dar isso é supervisão. Deixa eu ver aqui, falou, essa aula ajudou bastante, eu notei profissional na faculdade, é tudo pincelado, essa parte do documento. Deixa eu ver. Ai, gente, ó, se vocês têm interesse no curso, fica atento aqui que a gente vai divulgar aqui, tá? Eu ainda vou construir esse curso, mas eu acredito que talvez no mês que vem ele já esteja pronto e depois a gente divulga, tá? É um curso sobre a resolução do CFP. Eu vi que tem gente aí perguntando se psicopedagoga pode fazer. Gente, restrito não vai ser, porque eu não vou ficar pedindo CRP de ninguém. Agora, ele é um curso para psicólogos, né, relacionado à resolução do Conselho Federal de Psicologia. E eu acredito, eu também sou psicopedagoga, né? Então, assim, a psicopedagogia não tem conselho. Ele tem lá umas orientações com relação a como fazer, né, os documentos, mas não tem nada a ver com isso aqui, tá? Eu vi que tinha uma pergunta se a psicopedagoga podia fazer laudo. Gente, depende do que a psicopedagogia está chamando hoje de laudo. É laudo psicopedagógico? O laudo psicopedagógico não é o mesmo laudo da psicologia. Laudo psicológico está embasado numa lei que inclusive dá direitos. A gente pode fazer o laudo, a gente pode dar diagnóstico, a pessoa pode ter direitos com o laudo do psicólogo, porque tem uma lei, que é a Lei 4.119, que dá direito, é função do psicólogo dar diagnóstico psicológico. O psicopedagogo, ele não é profissional da área da saúde e ele não tem nenhuma lei que embasa a ele dar diagnóstico. Eu não sei se tem alguma lei que impeça, tanto é que tem um monte de psicopedagogo que dá. Agora, o que uma pessoa vai conseguir fazer com o laudo de um psicopedagogo, eu já não sei, né? Então, a gente tem que pensar numa questão ética, gente. Eu vou entrar aqui um pouquinho numa história que já aconteceu aqui, só para compartilhar com vocês. É real, né? Aconteceu aqui. Uma mãe com muitas dificuldades financeiras, não tinha convênio, não tinha reembolso, fazia muito esforço para pagar as coisas para o filho, e aí ela colocou lá num grupo de pais do Facebook, né? Meu filho tem isso, aquilo e tal. Alguém me orienta a algum lugar no bairro tal? E aí, olha, essa pessoa aqui é especialista em TDAH, autismo, PECs, TIT, ABA, intervenção precoce. É uma especialista do universo, né? E aí, assim, chamando TIT de método, ABA de método, enfim. Né? Aí você entra lá na página especialista em tudo. Aí quando você vai ver, a pessoa é psicopedagoga. Ok, psicopedagoga. Eu preciso de um laudo, eu preciso saber o que meu filho tem. Ninguém descobre o que meu filho tem. Aí tinham outras mães indicando a profissional psicopedagoga para dar laudo, né? E eu tava lá, eu até saí desses grupos de Facebook de mãe porque eu passava nervosa, eu tinha vontade de explicar para todo mundo, olha, não pode, tem uma lei, né? E aí eu parei de sofrer, né? E aí essa pessoa foi, né? Gente, eu não vi essa história ao contrário, tá? Primeiro essa mãe chegou aqui, depois é que essa mãe mostrou todo o histórico do Facebook. Essa mãe chegou aqui com o laudo da psicopedagoga, gigante, né? Laudo mesmo, diagnosticando a criança com autismo.
E aí, a gente pegou o laudo, né? Essa mãe chegou aqui pra fazer as terapias. E aí, quando ela chegou pra fazer as terapias, que eu vi o laudo, eu vi que era uma psicopedagoga, né? Que não era profissional da área de saúde. E eu fui olhar o laudo. E assim, gente, o laudo não tava bom, né? Então, pra vocês terem uma ideia, vocês conhecem o MChat. Agora o MChat até mudou, né? Mas na época, que faz um tempo, o MChat, ele tem uma idade pra fazer o rastreio, né? A criança tinha mais ou menos uns 2 anos a mais do que o indicado pro MChat. E foi com base no MChat que foi feito o diagnóstico e na interação com a criança foi feito o diagnóstico de autismo, dilacerado a família, né? E aí a gente conversou com a família e aí a gente fez a avaliação multidisciplinar aqui. Essa criança não tinha autismo, ela tinha apraxia da fala e deficiência intelectual. Ela tá aqui até hoje, né? Essa criança, essa família. E aí essa mãe ficou muito indignada. Ela falou, nossa, eu paguei mais caro do que eu paguei na avaliação multidisciplinar com 3 profissionais aqui e eu tenho vontade de ir lá, né? E falou assim, escuta, você não pode dar diagnóstico. Tinha lá, gente, HD, transtorno do espectro autista. Mas como não tem conselho que regulamenta, né? Eu me lembro que na época a mãe ligou na Associação Brasileira, e nada pode ser feito, porque não tem conselho que regulamenta, né? Então, assim, errado, não sei se tá, porque não tem ninguém que regulamenta. Então, como é uma profissão que não tem regulamentação, errado não tá, né? O que a gente sabe é que pra criança ter os direitos, ela tem que ser feito por alguém que o documento vai valer, né? Então, um diagnóstico feito por uma psicopedagoga que seja da área da saúde, ela não vai conseguir validade no convênio, não vai servir para escola, pode ser que esteja errado, né? Por conta da falta de expertise muitas vezes. Não estou dizendo todas, né? Tem psicopedagogas maravilhosas, a gente tem uma psicopedagoga aqui que é fantástica, mas não pode, né? Enfim, vamos lá. Relatório e laudo. As diferenças principais do relatório e do laudo, ao final de uma avaliação do transtorno do espectro autista, por exemplo, ou vamos falar de qualquer avaliação aí no seu consultório, se você, pensando nos critérios, né, que eu estava dizendo para vocês, o paciente chega, se ele chega, ou ele vai te fazer uma solicitação, né, então ele vai dizer, olá, quero saber o que acontece com o meu filho, e aí a gente vai estar falando de uma solicitação do usuário, quero saber o que acontece com o meu filho ou com a minha filha, ou ele vai dizer, olha, o médico, eu fui ao médico, o médico pediu uma avaliação psicológica. Ou um ou outro já é uma solicitação de um HD, né, de uma conclusão, de uma avaliação bem específica, né? Que você vai ter que dar uma resposta embasada técnica e cientificamente. Então, a gente já pode excluir aí todas essas possibilidades, né? Gente, bem feio, tô aqui nas minhas folhas. Cadê? Aqui. A gente pode excluir a declaração, né, deste procedimento. Então, bateu na portinha, olá, tudo bem, meu filho tem atraso de fala, ele é agressivo, ele não socializa, um exemplo. Não é uma declaração que você vai dar para essa família no final da sua avaliação, né? Não é um atestado dizendo que ele está apto ou inapto a alguma coisa, né? Não é um parecer, né? Que eu não falei aqui, mas o parecer é tipo um parecerista, né? O parecer não implica você ter contato com o paciente, tá? Não é fruto de uma avaliação ou de uma intervenção psicológica. Você nem vê o paciente, alguém te manda de repente um prontuário, um monte de teste, você lê tudo, precisa muita expertise para isso e você emite um parecer com base em alguma coisa que você avaliou. Mas não tem nada a ver com uma avaliação psicológica ou com uma intervenção, por exemplo. Então não é uma declaração, não é um atestado, não é um parecer. Ou é relatório ou é laudo. Agora vamos pensar. O relatório é um documento que você vai fazer mediante
uma solicitação dos pais, sim, pode ser, você pode fazer um relatório mediante uma solicitação dos pais, mas ele tem a função de comunicar a sua atuação profissional, né? O que você fez, o que você está fazendo, a intervenção, o encaminhamento, orientações, não é função diagnóstica. Né? Então, é para aquele paciente que já está com você, aquele paciente que está com você há algum tempo, que você já fez o processo inicial, você já fez o diagnóstico, você já deu a devolutiva para a mãe. Aí agora você está nas intervenções. Qualquer documento que você for fazer depois dessa fase inicial que você já laudou, é relatório. Né? Qual é o grande problema? As pessoas não fazem laudo. Né? Mistura tudo, a criança chega, faz entrevista inicial, aí já mistura avaliação com intervenção, já começa aquele samba, não, samba não, que samba é bom, já começa aquela bagunça, e aí a paciente fica sem laudo. Aí quando outro profissional, por exemplo, vai solicitar um relatório, um documento escrito, ele pede, mãe, você tem algum documento? A mãe vai lá e pede, a nova profissional dele está pedindo um relatório. Quando ela pede relatório, ela faz relatório, porque ela não fez laudo. Muitas vezes ela nem avaliou essa criança com condição de fazer um laudo, né, com embasamento técnico, científico, enfim, para fazer um laudo. E aí ela faz um relatório, né? Aí vem aqueles relatórios assim, com identificação, enfim, e aí já nem fala o que a criança tinha e fala o que ela fez e finaliza. Né? E a gente pega o laudo e a gente fala assim, ok, ela fez tudo isso, mas por que ela fez tudo isso? Qual era o raio-x dessa criança naquele momento? Eu queria saber o que a criança tinha naquele momento. Por que ela fez tudo isso? Né? Ou vem com linguagem pessoal, né? O documento tem que ser impessoal, linguagem formal, escrita técnica, impessoalidade, para que a qualquer tempo a gente possa saber o que estava acontecendo com aquela criança. Quem entende um pouquinho, por exemplo, dos transtornos do neurodesenvolvimento, sabe que tem alguns transtornos do neurodesenvolvimento, entre eles o transtorno do espectro autista, que tem um dos critérios início precoce. Então, um relatório feito, né, um raio-x, uma foto de como a criança estava aos 3 anos de idade, bem feito, pode ajudar, 3 anos, 2 anos, pode ajudar o profissional que vai fazer o diagnóstico lá na frente, porque vai estar bem escrito e a gente vai ter condição de diagnosticar a criança lá na frente, porque o profissional fez um relatório bem escrito, né? Enfim, o que nós precisamos ter em mente é relatório e laudo são instrumentos importantes e são os mais utilizados. Os outros todos são muito menos utilizados. O relatório vai ser sempre depois do laudo. Se você não fez laudo, se algum profissional estiver te perguntando, você tem que perguntar o que você quer, laudo ou relatório, né? É uma pergunta importante. O laudo tem que ser resultado do seu processo de avaliação. Agora, se você recebe a criança, faz a avaliação e não emite um laudo, ou seja, se você não faz um levantamento de uma HD e inicia a intervenção, aí é uma questão técnica, né, sua aí no seu procedimento, né, e ética também, né. Porque eu fico pensando como é que você faz, né? O que é que você vai fazer se você não concluiu? Como é que você vai planejar se você não concluiu? Mas enfim, o que o documento diz? O documento diz que você deve fazer o laudo psicológico como resultado da sua avaliação psicológica para subsidiar decisões. Que decisões? Pedidos. Ou pedido do pai que traz a criança para você e solicita, olha, eu não sei o que acontece com meu filho. E aí ele precisa tomar uma decisão, né? Essa decisão é você que vai ajudar com o seu laudo. Ou um pedido médico. Quando vem
pedido avaliação psicológica, é o laudo psicológico que vai, com a conclusão, com o HD, subsidiar a decisão do médico, para ver se ele vai pedir 10 horas de terapia, 15 horas de terapia ABA, se ele vai pedir 2 sessões por semana de terapia, sei lá, TCC, se ele vai pedir um exame genético. Então, o nosso laudo e a nossa avaliação e o laudo como resultado, ele vai subsidiar uma decisão dos pais ou de profissionais, tá? Então, a grande diferença é com relação à demanda, né? Então, nós temos que responder a alguma coisa, laudo, né? E no laudo tem que ter HD, tá? Lembrando que é facultativo ao profissional psicólogo colocar HD, colocar HD não, tem que colocar HD, é facultativo ao psicólogo usar o CID na HD. Eu particularmente não consigo pensar muito como utilizar uma linguagem replicável, né, que outro profissional possa entender em todas as abordagens possíveis, sem utilizar o CID, né? Lembrando que no CID tem o Z. Lembra que eu falei a semana passada que no CID tem o Z? Então, se a pessoa não está com questões relacionadas a nenhum transtorno mental, não foi diagnosticado nenhuma questão de saúde ou de neurodesenvolvimento, tem o Z, né? Que são questões mais adaptativas, questões relacionadas a... Eu vou pegar um exemplo aqui. Por exemplo, a gente pode colocar problemas relacionados com eventos negativos de vida na infância, o Z61. Tem perda de relação afetiva na infância, remoção do lar. Outro, Z62, problemas relacionados à educação da criança, superproteção por parte dos pais. Vou pegar aleatoriamente aqui. Ó, vou pegar um aqui que tá marcado até, devo ter usado em algum momento. Z63.8. Outros problemas especificados relacionados com o grupo primário suporte, comunicação inadequada ou distorcida no interior da família, desavença, né? Em algum momento eu usei desavença. Enfim, a gente pode usar tanto o CID quanto o DSM-5. Uma aluna do curso do transtorno do espectro autista também fez uma pergunta lá no curso. Ela falou que ela ficava confusa se tinha que usar os dois juntos, um ou outro, no laudo do transtorno do espectro autista. Por que usava o DSM-5 e o que eu oriento a colocar? DSM-5, transtorno do espectro autista e o código, mais F84 no HD. É porque os dois não estão equiparados ainda, né? O CID-10 ainda consta transtorno global do desenvolvimento e isso causa dúvida nos pais, né? Eles podem pegar o F84 e procurar no Google, ver transtorno global do desenvolvimento, você disse autismo, e isso causar uma dúvida. E se você, por acaso, o pai não tiver fácil acesso a você, ele pode, por exemplo, deixar de fazer os tratamentos, porque transtorno global do desenvolvimento não soa como autismo, né? E aí acabar não fazendo os tratamentos. Quando sair o CID-11, né? Pode ser que isso melhore. Então é só por isso que eu oriento lá a utilizar os dois. Então, gente, declaração ou laudo no transtorno do espectro autista, na avaliação do transtorno do espectro autista, a gente faz um laudo. Eu não faço laudo só para o transtorno do espectro autista, eu faço laudo toda vez que eu faço uma avaliação psicológica. Depois disso, sei lá, a criança fez 6 meses de terapia e o psiquiatra está pedindo um documento escrito. Eu vou fazer um relatório, porque eu já fiz o laudo, né? Essa mãe já tem o laudo, não precisa emitir de novo. Outra coisa, eu oriento os pais. Tá acabando a live. Eu oriento os pais a tirar xerox, porque isso é um documento. A criança, esse documento que fica com os pais, é um retrato da criança naquele momento, né? O ser é histórico, vai mudando, né? Principalmente os adolescentes, né, gente? Tira xerox, vai mandar pro psiquiatra? Tira xerox.
Por conta disso, a gente recomenda que nos laudos, todos os documentos escritos, coloque lá no rodapé. A gente recomenda não, tá escrito na resolução. Colocar no rodapé. Não pode ser usado para fins diferentes do apontado, caráter sigiloso, documento extrajudicial e que nós não se responsabilizamos pelo uso após a entrega na devolutiva. Porque, enfim, a gente não sabe, a pessoa pode perder, enfim. No documento também tem a orientação de que os laudos, os documentos escritos só podem ser entregues em mãos. Gente, na pandemia, o que tem de gente pedindo, entrega, vai, escaneia, me manda PDF. Não pode, gente, é em mãos. Uma vez eu tive que ligar no conselho para perguntar se podia mandar pelo correio. E aí, enfim, todo um procedimento do paciente, escreveu uma carta, eu fiz um registro no cartório dessa carta, autorizando a enviar pelo correio, se responsabilizando por extravio, pelo, enfim, caráter sigiloso. Sempre na devolutiva, tá? Porque a gente precisa comunicar essas informações do laudo verbalmente para esses pais, acolher, cuidar disso, né? Aí depois o que ele vai fazer com esse documento é dele. Também dar um recibo para esses pais assinarem que receberam esse documento, tá? Uma coisa muito importante que eu não falei. No laudo é preciso ter referências. Que eu fico pegando no pé aqui com relação ao caráter técnico do documento. Eu falo que lá na conclusão tem que ter HD e você tem que se referenciar em... Você não vai colocar CID, você vai colocar conclusão baseado em quê, né? Ok, se você tiver referência técnica, científica, e para colocar lá, beleza, porque você vai ter que colocar referência. Da onde você tirou isso que você está colocando lá, né? Referencial teórico da sua ciência. É indicado que as referências estejam em nota de rodapé e também no corpo do texto, né, como escrita técnica científica, né, tese, enfim. Não é recomendado que você coloque no final, tá? Porque essa página pode ser destacada e aí fica sem as referências. Eu coloco no rodapé, no corpo e no final, tá? Eu sei que as fonos aqui também colocam, então... eu acredito que isso também seja uma orientação das fonos, tá? Então isso eu coloco tanto no laudo quanto no relatório. Então assim, gente, tem muita informação nesse documento, é um documento muito denso. Então assim, respondendo a pergunta, laudo ou relatório ao final de uma avaliação psicológica, transtorno do espectro autista ou outra? Laudo, tá? Relatório é comunicação de intervenção, encaminhamento, a qualquer outro documento referente à prestação de serviço continuado aí da avaliação psicológica. A gente tem alguns minutinhos, eu vou ver se eu consigo responder alguma pergunta ou se tem alguma coisa aqui pra gente debater. Deixa eu ver. Muito bom, obrigada, tio Zezinho Recreador. Não posso participar da live. Poxa, que pena. Também já acabou, não vai ficar gravada, tá? Deixa eu ver aqui pra cima se alguém fez alguma pergunta. Essa aqui eu já respondi. Essa aula ajudou bastante, norteio profissional na faculdade, é tudo pincelado, essa parte tudo eu comento. Da faculdade eu não vi nada disso não, viu? Eu aprendi na raça mesmo, fazendo. Alguém tem mais alguma dúvida que eu consiga responder em 2 minutos? Gente, essa dúvida é tão comum, eu vou chamar alguma psicopedagoga para fazer uma live aqui comigo. Eu vou chamar a Isabela, que esteve comigo aqui a semana passada, ela é psicopedagoga também, mas ela é psicóloga. Eu quero chamar uma psicopedagoga pedagoga. Psicopedagoga que não é da área da saúde, não pode. A questão não é ser psicopedagoga ou não ser psicopedagoga, gente. A questão é a formação de base. O que dá muita confusão é que a psicopedagogia é uma pós-graduação, também é uma graduação da área da saúde, né? Não é da área da área da educação, não da área da saúde, mas ela é uma pós-graduação que é de múltiplas
graduações, né, de múltiplas formações. Professor de história pode fazer psicopedagogia, um engenheiro pode fazer psicopedagogia. Existe a psicopedagogia institucional e a psicopedagogia clínica. Mas a clínica que confunde, né, porque parece a área da saúde. Mas na verdade a psicopedagogia clínica, ela é educacional, né, o serviço educacional. Nem os convênios médicos dão reembolso, né? Ele acaba trabalhando junto com o psicólogo, mas ele é considerado da área da educação, não tem lei. Eu acho até que poderia regulamentar. Eu tenho algumas reflexões sobre isso, né? Até para as pessoas terem acesso a isso através do convênio médico, enfim. Mas por enquanto não tem lei, gente. É aquela coisa, é mutável, né? Hoje não tem, amanhã se tiver a gente vai falar que sim. Mas tem que ter embasamento. As pós-graduações não poderiam ser assim. Porque para emitir um laudo, gente, o psicólogo, ele tem a parte clínica na escola, ele tem contato na faculdade, ele tem contato com o paciente ao vivo ali, a cores, tem a supervisão, tem uma série de coisas, né? E na psicopedagogia, nessa pós-graduação, tem muitas que são EAD, né? Então são totalmente online, mesmo as clínicas, e não tem contato com as crianças. E, enfim, né? Então isso já seria um impeditivo para mim, ao meu ver. O que pode conter numa devolutiva? Lúcia, devolutiva é a transmissão das informações que você avaliou, né? Então, o que vai ter na sua devolutiva é o que está no seu laudo, é o que você vai transmitir na sua devolutiva, tá? E é obrigação, tá, da devolutiva. Se o paciente sumir, você tem que caçar ele da devolutiva. Teve uma vez um caso aqui que a mãe não queria devolutiva. No meio do processo de avaliação multidisciplinar, ela desistiu. E aí a gente ficou com o laudo e me manda pelo correio, a gente não pode. Eu liguei no conselho, a mulher do conselho, a profissional do conselho falou assim, vocês têm que tentar. E a gente teve que ir registrando todas as tentativas e até que assim, a gente não tinha mais alternativa, mas a gente teve que ficar caçando ela para dar a devolutiva. Então a recomendação antes de elaborar o laudo é o relatório? Não! Avaliou, fez os procedimentos de avaliação, não sei como é que você faz aí os seus procedimentos, lauda, diagnóstico, HD, aí você vai dar a devolutiva e vai começar a atender a criança com o seu plano terapêutico. Se for solicitado algum documento depois da sua intervenção, né, aí relatório, qualquer documento depois, entrevista inicial, ok, acho que a criança é autista, por exemplo, aí eu vou fazer todos os procedimentos, vou terminar minha avaliação, vou laudar essa criança, olha, HD, transtorno do espectro autista, vou mandar para o psiquiatra, enfim, fechou, voltou, comecei a intervenção, ou mandei para intervenção, enfim, aí tô com a criança há 6 meses, aí o psiquiatra pede, olha, eu preciso de um relatório da psicóloga, para ver como é que tá a evolução, relatório, tá bom? Primeiro laudo, todas as crianças que entram para avaliação, laudo. Mesmo que pague num terceiro atendimento, se ele não concluir, não tem como você laudar, né? Aí você vai registrar no seu prontuário que ele não concluiu e que a avaliação ficou... Não tem como, né? Se você não fez todos os procedimentos, não tem como. Deixa eu ver. Gente, tá acabando, tô com medo de cair. Então, semana que vem, às 19 horas, a live é sobre... Calma aí, deixa eu pegar minha cola. A live será sobre como funciona a avaliação multidisciplinar do transtorno do espectro autista aqui no Instituto de Psicologia. Eu vou contar um pouquinho sobre como a gente organiza. É um chorinho do curso, né, que a gente tem em transtorno do espectro autista, que a gente fala mais especificamente, mas eu vou falar um pouquinho de como a gente organiza aqui, de como é a avaliação, de como a gente organiza formulário, né? Eu não vou dar o formulário, tá? Porque isso tem lá no curso, mas eu vou falar especificamente de algumas vivências que a gente tem aqui, de algumas coisas que facilitou o nosso dia a dia, como clínica mesmo, né? Então, como que a gente organiza a equipe, o que a gente faz para facilitar para os pais, até nesse período de pandemia. Então, tem algumas coisas que a gente está fazendo
antes dos pais chegarem, a gente tá mandando documentação por e-mail para facilitar. E vai ser a semana que vem, tá bom? E aí eu vou dar umas dicas também, se você não tem equipe aí com você, tá bom? Gente, eu vou desligar aqui antes que caia. Boa noite pra vocês, obrigada, espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar uma live com uma psicopedagoga pra tirar mais essas dúvidas, tá bom? E espero que as psicopedagogas não tenham ficado bravas. Eu quero que vocês tenham um lugar também. Eu também sou psicopedagoga, mas não tem lei. Se não tem lei, a gente não posso falar que vocês podem, né? A lei que tem que dizer, tá bom? Boa noite, gente.